Irmãos, nosso assunto hoje, nossa reflexão, nosso tema é Jesus, o único caminho para chegar a Deus. Jesus, o único caminho para chegar a Deus. Para você mais antenado, atualizado, recentemente o Papa Leão XIV ou XIV assinou um decreto que afirma que Jesus é o único salvador da humanidade. Quem viu isso aqui? Ainda está aí a repercussão. Isso, ou essa declaração, é algo que nós já sabíamos e pregamos há século. Quando eu digo que nós pregamos há século, eu estou me referindo ao cristianismo. Até porque não é só apenas a Igreja Batista Fundamentalista que prega o Evangelho. Mas no contexto da mensagem genuína do Evangelho, nós anunciamos Jesus como Salvador. Então nós já sabíamos disso e pregamos isso há séculos. E nesse quesito, contrariando, irmãos, grupos da Igreja Católica, especialmente os grupos marianos, ele diz que Maria não deve ser chamada de corredentora, título dado a Maria na Igreja Católica. A decisão é seguida de novas regras para a veneração a Maria. Algumas coisas ainda estão sendo mantidas, mas outras foram consideradas. Ele afirma, o Papa, que Jesus é o único Salvador. E o é. Só Ele é capaz de salvar a humanidade. Sim. Jesus e não Maria salvou o mundo. Só Jesus veio para nos salvar e ninguém mais. Palavras do Papa 14º. Só Jesus veio para nos salvar e ninguém mais. Portanto, a ordem é a não se referir mais a Maria como corredentora do mundo, ou mãe de todas as graças. Não é apropriado. Eu estou me referindo a matérias, a destaques que saíram na mídia, que foram vinculados nas mídias, ou que foi noticiado. Eu deixei com o Jaciara alguns cortes para você colocar em matérias que está exatamente reafirmando o que eu estou dizendo aqui. Mas aí a nossa proposta hoje, irmãos, é: o título de Redentor, Salvador e Mediador é dado somente a Jesus, de acordo com as Escrituras, e a ninguém mais. Ou seja, ele apenas reafirmou o que as Escrituras já diz, através de algo que já havia muitos anos como questões dentro da Igreja Católica. E aí, para os irmãos que têm o conhecimento, a confissão de fé de Westminster traz a seguinte declaração: declara que aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o seu Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem. Infelizmente, nem todos entendem isso. Há muitas pessoas que têm desejado chegar até Deus, porém, ignorando ou descartando a pessoa de Jesus Cristo como o único mediador. Por isso que até então, Maria também é considerada o quê? Medianeira. E algumas pessoas mais tradicionais sabem e usam o termo, para você que foi bom católico, peça à mãe que o filho... Não é assim? Peça à mãe que o filho atende. Isso não tem base bíblica. Mas é assim que eles têm, né, na consideração em relação a Maria.
E sobre isso, o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele mesmo declarou acerca de si mesmo, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é Pedro, não é João, não é Tomé, não é José, nem Maria. É Jesus. João 14,6 declara que Jesus, ele é o único caminho. E a palavra de Deus, irmãos, é muito clara nesse sentido, em mostrar que não há outro caminho. O único mediador do pacto da graça é o Senhor Jesus Cristo, que sendo eterno Filho de Deus, e aí da mesma substância, igual ao Pai, na plenitude do tempo, se fez homem. João 1:14 diz que o Verbo se fez carne. Filipenses 2:6 diz que ele, sendo igual a Deus, Filipenses 2:6, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele sendo Deus, mas humilhou-se, assumiu a forma de servo. E assim foi, irmãos, e continua a ser Deus e homem, em duas naturezas perfeitas e distintas, mas uma só pessoa. E aí os textos eu não vou entrar nesse mérito, mas se você quiser anotar, os textos de 1 João 2, 22 e 23, 1 João 4, 2 e 3, já naquele tempo havia, especialmente pelos gnósticos, a crença de que Jesus apenas veio em espírito, e negava o fato de Jesus ter vindo em carne, ou como homem. Eu estou fazendo referência nessa questão da dualidade de Jesus, ou das duas naturezas que Jesus tinha, como Deus, como homem. E havia uma negação, e o apóstolo João dizendo: olha, não decreta a todos os espíritos, porque se alguém nega que Jesus não veio na carne, ou no corpo, então ele está seguindo o ensino do anticristo. O texto está aí, mas ele está negando. Por isso que a mensagem do Evangelho é que Jesus tem a natureza divina e a natureza humana. Ele é Deus e ele é homem. Então é uma verdade dentro do contexto da Bíblia, que a gente entende que nesse sentido Jesus, só ele, unicamente ele, tem essa condição. Nós poderíamos aqui falar um pouquinho sobre a doutrina da encarnação. Porque os gnósticos afirmavam que Jesus era apenas um espírito e que não tinha corpo. Já era algo discutido muito tempo. E isso era uma identificação dos falsos mestres, dos falsos profetas. Era alguém que, de fato, se assim sustentava, tinha o espírito do anticristo, como hoje. Tem pessoas que estão dentro da igreja com o espírito do anticristo, negando as verdades fundamentais das Escrituras, da Bíblia, querendo adaptar um Jesus para o seu estilo de vida, ou para a sua forma de viver, negando a eficácia da palavra, da doutrina bíblica, ou da sã doutrina, e negando fatos e verdades com relação à pessoa de Jesus. Então João adverte a igreja sobre esse aspecto já naquele tempo. E nós precisamos estar certo disso, irmãos. E nós queremos então, por quê? Queremos ver por que só Jesus é o nosso mediador, salvador e redentor. Por que só Jesus é o nosso mediador, salvador e redentor? A ordem dos fatores aqui não altera o produto. Jesus
mediador, salvador, redentor, mediador, ou redentor, salvador, mediador. Mas por que só Jesus é o nosso mediador? Eu já introduzi um pouquinho sobre isso, mas a gente quer afirmar com coisas mais pontuais. Primeira coisa, e aí atribuída à pessoa de Jesus, as suas duas naturezas: Deus e homem. E aí traz para nós a redenção, propriamente dita, exigia alguém que pudesse representar a humanidade, vivendo uma vida sem pecado e sofrendo o castigo em um seu lugar, como homem. Por isso que a Bíblia diz que ele padeceu e foi homem de dores. Ele conheceu o sofrimento. Mas também de que ele tivesse o poder e a autoridade infinitos para suportar a ira de Deus e satisfazer a sua justiça, como Deus. 1 Timóteo 2:5, Mateus 28:18, Atos 10:42. Jesus é compreendido, é entendido como 100% Deus e 100% homem, de acordo com as Escrituras, sem que essa sua divindade, que a Bíblia mostra, seja diminuída ou alterada. Ele é Deus e ele é homem. E como forma de homem, ele assumiu a natureza humana, mas sem pecar. Sem pecar. Ele se tornou modelo de santidade. A minha santidade está em Cristo. O sacrifício pelos meus e os seus pecados. E o único meio pelo qual nós podemos nos tornar participantes da natureza divina e nos tornar filhos de Deus por adoção. Amém? Amém. Tem filho de Deus aí? Isso é obra redentora, irmãos, que só Jesus, o Filho de Deus, realizou por nós e mais ninguém. Como foi dito, o verbo Jesus se fez carne para nos reconciliar com Deus, nos livrar da condenação eterna, porque nós estávamos perdidos, separados de Deus em nossos delitos e pecados. E a graça de Deus nos alcançou. Ele agiu como nosso Redentor, tomando a expiação por nós. E a sua justiça é atribuída a nós. Salvação e redenção. Atos 4:12, por favor. Você talvez diga, você não abriu a Bíblia ainda? Atos 4:12. Atos 4:12. Atos 4:2 diz: e não há o quê? Salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Está claro aí? Então, nesse aspecto aqui, irmãos, nós temos a salvação. Jesus nos resgatando, nos libertando do pecado, trazendo às nossas vidas a redenção, o perdão dos nossos pecados, nos apresentando diante de Deus como pessoas justas, santificados, na obra da regeneração, da redenção. Nós somos santificados, regenerados, aceitos, recebidos como filhos, pelo ato da obra vicária e o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Então essa é a primeira coisa que nós podemos responder para nós mesmos, de acordo com as Escrituras, por que só Jesus é Salvador, Redentor e Mediador. Uma segunda coisa, irmãos, é a sua obediência perfeita.
Logo, a minha salvação não depende da minha obediência perfeita. Se dependesse, estávamos fritos. Mas talvez alguém mais perfeito, talvez caia no erro de dizer que não peca. E se alguém diz que não peca, já está pecando. Se disser que não tem pecado. Mas quem foi que cumpriu a justiça, satisfez a justiça de Deus diante de Deus por mim? Quem foi? Foi Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque o pacto da aliança é exatamente isso. Existia uma aliança no passado, sobre umas promessas de Deus, e Jesus veio então agora para uma nova aliança. O tempo é o período da graça de Deus. E o seu sangue nos purifica de todo pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não é por ato, mérito próprio, meu, seu, nosso, que nós venhamos fazer para se justificar diante de Deus, ser perfeito diante dele, ou atender à justiça de Deus, por melhor obra que você tenha. Pode ficar trancado num quarto, enclausurado, tudo fechado, sem você ver nada. A natureza pecaminosa está em você. É possível que você cometa algo no pensamento, sem sair do canto. E quem é que sonda os pensamentos? Porque Deus conhece a natureza humana. Ele nos conhece muito bem. E em nós não há bem algum. Todos se extraviaram. Não há bem algum em nós. Alguém chegou e disse: bom mestre, Jesus disse: por que me chamas bom? Só há um bom que é Deus. Jesus, irmãos, a sua perfeita obediência, ou a sua obediência perfeita, viveu uma vida de obediência perfeita em relação a Deus, cumprindo para nós a lei de Deus, a qual nenhum outro ser humano conseguiu fazer, devido à natureza pecaminosa que está em nós, inata em nós. E Paulo, entendendo isso, ele disse: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. É a guerra, a natureza que se opõe à vontade de Deus, que habita em nós, contrária à vontade de Deus, nos levando, nos inclinando ao erro, ao mal. E Deus conhece isso. E Jesus veio fazer o quê? Cumprir a lei. E Jesus cumpriu a lei. Nele não há pecado. Não é assim que ele diz? Ele não pecou. Como homem, ele viveu aqui e não pecou. Então os nossos pecados, irmãos, estão diante de Deus sob a justiça do que Jesus fez na cruz do Calvário. A sua obediência impecável foi necessária para oferecer um sacrifício aceitável a Deus. O processo da mediação, que implicou no cumprimento da lei, Mateus 5,17, Gálatas 4, 3 a 6. Implicou também no sofrimento, ou em sofrimento de morte. Ele aprendeu a obedecer através do sofrimento. Já citei o texto, Filipenses 2, do 5 ao 8. 1 Pedro 1, 18 e 20. Implicou também em vitória sobre a morte. Jesus venceu a morte, Atos 2, 24, 13 e 37. E sabe de uma coisa hoje, irmãos? Jesus continua através da obra intercessora. Aonde? Romanos 8, 34. Onde é que Jesus continua? Romanos 8, 34.
Diz o quê? Hã? Estou vendo que vocês estão lendo aí, mas não falou ainda. Jesus continua, irmãos, ainda na mesma ação diante de Deus. Sabe por quê? Porque eu e você pecamos. Aí a Bíblia diz assim, olha, se você pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Iniquidade. Aí nesse sentido é preciso o quê? Confessar. Abandonar o pecado, confessar. E o que confessa e deixa alcança misericórdia. Porque nessa relação e vida com Deus, você vai precisar reconhecer isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Agora não é por eu saber disso que eu vou viver no pecado. Vamos viver pecando? Não. Não está ensinando assim. Paulo até fala isso lá em Romanos, capítulo, acho que é o 7 e 8. Porque a graça sobre nós superabundou. Vamos viver pecando? Não. A proposta de Deus não é essa, pelo contrário. É que a gente não viva mais no pecado. Hebreus 7, irmãos, 23 ao 25, eu estou citando alguns textos, não estou lendo todos, mas estou citando. Jesus aí, ele é profeta, sacerdote e rei. E nesse texto, tudo que tinha em relação à lei, lá no passado, existia o profeta, os profetas, o sacerdote e o rei. Pois bem, Jesus é aquela figura que representa e assume todos esses papéis. De profeta, aliás, Jesus foi o último dos profetas. Hebreus 1:1 vai dizer isso. Havendo Deus nos falado de várias formas e de várias maneiras, nesses últimos dias nos falou através do seu Filho. Hebreus 1:1. Então Jesus fez o papel de profeta, o papel de sacerdote e rei. Você sabe que ao período da antiga aliança existiam todas essas fases. Dos reis, período monárquico, os profetas que Deus levantou, e os sacerdotes entre o povo. Pois bem, Jesus representa todos esses papéis e funções. E nesse sentido, ele obedeceu a Deus e cumpriu aquilo que Deus exigiu como algo para satisfazer a justiça de Deus em nossas vidas ou por favor das nossas vidas. Você pode até buscar meios para tentar, talvez diante de Deus, pensando que vai alcançar. Mas se você faz isso, como disse o texto, ignorando a pessoa de Jesus, sem ser por meio dele, você ainda não entendeu o que Jesus veio fazer aqui por você. E quem nos mostra isso, irmãos, essas verdades, são as Escrituras. Eu conheço a Jesus através das Escrituras. E a Bíblia diz, examinai as Escrituras, porque cuidaste de ter nelas a vida eterna, e são elas que falam de mim. Jesus dizendo isso. Então Jesus, ele foi, ou teve uma obediência perfeita diante de Deus. Cumpriu a lei. Algo que eu e você não poderíamos, ou aliás, ninguém pôde. Porque se cumprisse 9, falhava em 1. Se cumprisse 8, falava em 2. Se fizesse 5, falhava em 5. E assim por diante.
Não havia a possibilidade. Então Jesus é redentor, mediador e salvador, porque só Ele possui as duas naturezas e a sua obediência é perfeita. E por último, como outro fundamento, mais pontualmente, o seu sacrifício foi único e suficiente. O seu sacrifício foi único e suficiente. Você pode ver Hebreus 9, do 10 ao 12. Vamos ler esse texto, não é? Hebreus, outros aí eu citei, mas Hebreus 9, o 10, já fiz referência aqui, 10 e 12 de Hebreus 9. Vou começar do 10, Hebreus 9, 10. Depois, baseada somente em comidas e bebidas e diversas cerimônias de purificação impostas até o tempo oportuno de reforma. Aqui ele está falando ainda dos sacrifícios ou dos santuários terrestres. Aí vem agora o sacrifício de Cristo, é perfeito e eficaz. Quando porém, no 11, quando porém Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificava, quanto mais a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivos. E ele vai falando mais sobre essa obra redentora, a aliança feita, Jesus como Cordeiro de Deus e o seu sacrifício suficiente por nós, pelos nossos pecados. 1 Pedro 3 e 18 também vai nos falar sobre isso. 1 Pedro 3 e 18. Os irmãos podem conferir. 1 Pedro 3 e 18 diz: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então foi só uma vez o sacrifício. Sabe aquelas pessoas que, por não ter conhecimento, promove ou pratica a autoflagelação, de torturar o seu próprio corpo em datas comemorativas e fazerem sacrifícios, como por exemplo andar com pedra na cabeça, ou uma grande caminhada de joelhos ou a pé, ou de outra forma aí, como um sacrifício, uma penitência, para ver se ali consegue a graça de Deus. E tais atitudes ou ações é falta do conhecimento das Escrituras, porque isso não me leva a lugar nenhum, e com isso eu não vou conseguir nada diante de Deus. O testemunho que Deus nos deu foi através do seu Filho. Se eu creio no Filho, eu creio no Pai. Não pode inverter. E se você crê em Deus, certamente você crerá no Filho. Sabe aquelas pessoas que dizem que eu creio em Deus? E aí, na Europa está acontecendo muito isso. Pessoas chegam e dizem: você acredita em Jesus Cristo? Já viram isso aqui vocês? Na Europa, Portugal, você acredita em Jesus Cristo? As pessoas, não, a maioria não acredita em Jesus Cristo. Algumas pessoas até dizem que já foram evangélicas, já estiveram nas igrejas, mas hoje tornaram-se ateu. Tornaram-se ateu. O sacrifício de Jesus foi apenas um, e foi suficiente.
eu não preciso fazer mais nada. Não há nada que precise ser feito, porque Jesus já fez. De forma que o sacrifício de Jesus, irmãos, na cruz, ou a sua morte, foi o ato de expiação e o pagamento da dívida do pecado, único e suficiente para toda a humanidade. A teologia cristã sustenta que esse sacrifício não pode ser repetido ou complementado por qualquer outra pessoa ou meio. A obra da mediação satisfaz a justiça divina e é eterna, é perfeita, de acordo com as Escrituras. Garante para nós a eternidade, traz para nós a herança para com Deus, que é revelada na sua palavra, ou na palavra de Deus, e é aplicada pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Essa convicção, essa certeza, essa alegria da esperança é confirmada em nós pelo Espírito Santo de Deus aos que creem. Efésios 5:2, Hebreus 9:11 ao 15, que nós lemos, 1 Pedro 3, especialmente 1 Pedro 1:3 e 5, Romanos 3:21, 5 e 5. Então não há outro mediador, não há outro salvador, não há outro redentor que não seja Jesus. Ele é redentor, salvador e mediador. E sabe por que Jesus é o único mediador e não há outro mediador? Porque a Bíblia afirma que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 1 Timóteo 2 e 5. 1 Timóteo 2 e 5. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. João 14, 6. Jesus é o único caminho. Efésios 2, 8 e 9. Que a salvação é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. É pela graça e pela fé em Jesus Cristo. E aí, irmãos, dito isso, não há possibilidade de outros redentores ou corredentores, como o título dado a Maria. Não há possibilidade para que tenha-se ou denomine-se outro redentor, corredentor, na obra e no plano da salvação da humanidade. Pelo que nós conferimos agora aqui nas Escrituras, esse atributo é apenas a pessoa de Jesus Cristo. Só Ele é o mediador entre Deus e o homem. Só Jesus. E se os homens tiverem qualquer esperança de serem salvos de seus pecados, essa esperança será encontrada unicamente na pessoa de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 3 ao 5. E veja uma coisa interessante que a Bíblia apresenta para nós, irmãos, para que a salvação do pecador fosse perfeita, para que a salvação do pecador, a minha salvação, a sua salvação fosse perfeita, seria necessário que o mediador fosse homem, como nós mostramos de acordo com Hebreus 2, 11 e 17. Era necessário que o mediador tem de ser sem pecado, como também nós mostramos. 1 Pedro 1, 18 e 19. O mediador tem de ser santo. Lucas 1 e 35. O mediador tem de ser legislador, não sujeito à lei, mas por sua natureza, para poder cumpri-la pelos outros. Foi isso que Jesus fez. Ele disse: eu não vim abolir a lei, eu cumpri. Ele veio cumprir a lei. O mediador tem de agir voluntariamente. Salmo 40, do 7 ao 8. Foi um ato voluntário. Ele se entregou por mim e por você na cruz. O mediador tem de estar unido ao seu povo, isto é, manter relações de pacto, aliança ou contrato. Por isso que hoje nós estamos o quê? Na nova aliança. Quando nós fazemos a ceia do Senhor, quem lembra? Esse é o sangue do quê? O que é que diz? Quem lembra? Fala em nova aliança.
Pois é, irmãos. Naquele ato da ceia, Jesus estava exatamente consolidando para nós. Esse é o sangue da nova aliança. Façam isso em memória de mim. O sangue que foi derramado por muitos. E o mediador tem de ser divino. Então todas essas atribuições Jesus atende. Todas essas atribuições para ser mediador. Logo, você entende que nenhuma outra pessoa tem a condição ou teria para de fato, nesses aspectos, poder ser mediador. Nem redentor, nem salvador. Fica de pé para a gente encerrar. Irmãos, a combinação única da divindade e humanidade de Jesus, sua vida sem pecado, permitiram que ele realizasse a obra de redenção que nenhum outro ser humano ou outra natureza poderia realizar de acordo com o caráter do mediador. Portanto, nós reafirmamos que só Jesus é o nosso mediador pleno, único, pelo qual nós temos e podemos ter acesso a Deus, pelo qual nós podemos chegar a Deus. Foi quando Jesus consumou ali na cruz o seu sacrifício, a sua obra redentora, o véu do templo foi rasgado, e agora nós temos livre acesso a Deus, para chegar diante dele. O nosso mediador foi chamado Jesus porque foi acima de toda medida ungido pelo Espírito Santo, e assim separado e plenamente revestido com toda autoridade e poder para exercer o ofício de profeta, sacerdote e rei de sua igreja, tanto no estado de sua humilhação como no de sua exaltação. Filipenses 2, a partir do versículo 5. Algumas pessoas, irmãos, pensam que Jesus foi um grande homem, outros chamam de profetas, outros ainda o chamam de santo. E de fato Jesus é tudo isso, mas ele é muito mais, porque ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar o pecador, ou para salvar a humanidade. 1 Timóteo 1,15. E Paulo diz: esta é uma mensagem verdadeira, que Cristo veio ao mundo para morrer pelos pecadores, e eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. É uma palavra digna de toda aceitação, é uma palavra fiel da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. E se há alguém aqui nessa noite que ainda não conhece Jesus como Senhor, Salvador, Redentor, Mediador, você precisa recebê-lo e aceitá-lo como seu Salvador, porque não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos, só Jesus. E todas essas verdades estão contidas nas Escrituras, irmãos, trazendo esperança ao nosso coração, a certeza e a convicção de que Jesus veio salvar e buscar o que se havia perdido. Por isso que esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. E Cristo veio morrer pelo pecador. E Paulo disse: eu sou o principal deles. Mas tem gente que não se acha pecador. Tem gente que se acha bom demais e rejeita o sacrifício de Jesus, o amor de Deus revelado na pessoa de Jesus para nos salvar. Esteja certo
e coloque no seu coração, na sua mente, leve essa mensagem, e o Papa está certo. Jesus é o único caminho pelo qual nós podemos chegar a Deus. A obra redentora é dele, foi ele que derramou seu sangue. Não há co-redentores ou corredentora. A graça é de Deus, derramada sobre nós. Tito 2:11, a graça de Deus se manifestou aos homens, trazendo o quê? Salvação. E que graça é essa? Jesus. A graça de Deus se manifestou aos homens, trazendo salvação. Tito 2:11. Vamos orar. Pai, obrigado por tua palavra, por todas essas verdades, ó Deus. Nós possamos estar sob essa viva esperança, com o coração cheio de gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, pelo teu sacrifício que nos apresenta diante do Senhor, como justificados, santos, limpos, como filhos do Senhor. Mas tudo isso, ó Senhor, foi por causa de Jesus, teu Filho, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Mediador. Te damos graças nessa noite por isso e agradecemos. Que a tua igreja cante e celebre, ó Deus, esta viva esperança, a convicção de tudo que o Senhor fez por nós, por amor, para nos salvar. Eu agradeço, eu oro, pedindo pelos amigos aqui, ó Deus, para que possam aceitar Jesus como seu Salvador. No nome dele eu oro e peço. Amém, igreja?